Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal da Suelen Borelli no YouTube. Eu estou retomando os vídeos com a seguinte missão. Eu tenho vários livros aqui que, sinceramente, eu gostaria de fazer uma releitura. E quando a gente faz uma releitura, a gente aproveita muito mais as informações, porque a mãe da educação é repetição. E eu decidi começar essa primeira semana de julho de 2025 e eu fiz uma triagem aqui dos livros e decidi começar pelo Caibalion, até porque eu estou com um projeto que visa trabalhar a questão da energia da Vortex e eu achei que seria necessário revalidar esse conhecimento. É o seguinte, este livro ele veio para mim por dois canais. O primeiro canal foi da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Vale a pena você buscar no YouTube e ouvi-la, porque ela traz uma profundidade na informação sobre o livro. Então é um outro ponto de vista muito mais rico, só que um olhar pela filosofia. Então vale muito a pena ouvi-la. E o outro canal, e eu anotei aqui, né, porque é bom anotar para a gente não esquecer, foi do canal Temporariamente Humana da May Andrade. Olha, tem bastante tempo. E eu decidi comprar, eu adquiri inclusive na estante virtual. É um livro usado, certamente, mas o conhecimento ele está aqui. E ele é fininho, tá vendo? Ele é bem fininho, só que ele tem uma profundidade muito grande. Então, acho que o primeiro ponto e o objetivo desse vídeo não é traduzir ou falar 100% do livro, mas passar uma essência. Porque eu creio que cada leitura de livro, principalmente, que é o foco de alguns vídeos que eu vou trazer, você tem que fazer a sua leitura. Então, no máximo, um vídeo ele serve para te despertar. O que eu vou passar aqui é um despertar. Só que eu trouxe também um resumo de cada ponto que eu vou explicar, mas uma coisa interessante, eu fiz associação com esses resumos com um filme. Então, eu vou dar algumas dicas de filme para você ampliar a sua visão em relação àquele assunto. Então, é um livro de filosofia que fala sobre como se fosse um conhecimento perdido no tempo. Então, você meio que resgata. É um livro que eu creio que para você entender de primeira, dependendo do seu nível de maturidade aí, de leitura e compreensão de texto, pode ser chato para muitos, mas interessantíssimo para outros, porque é um livro voltado a uma evolução. Então, se você busca evoluir na sua vida, essa leitura ela vai cair como uma luva para você. Então, sem mais delongas, vou ter que diminuir meu vídeo aqui para poder passar as informações. Então, pense o seguinte: Caibalion significa que aqui existe um acesso. Você vai acessar informações que servem para momentos. Então, são 7 momentos de despertar que você tem, como se fosse 7 pilares ou 7 caminhos que, se você praticar, você vai começar a despertar mais ainda. Eu gosto muito de praticar o livro, não só ler. Então, na verdade, quando eu leio, eu estudo, e quando eu estudo, eu tento realmente assim, qual parte da minha vida eu posso encaixar. Já teve livro que eu deixei de ler porque eu vi que aquele era um conhecimento mais avançado do que a minha mente poderia absorver nesse momento. E é importante a gente ter esse tipo de discernimento, porque senão você começa a ler um monte de coisa, mas não aproveita. E tem mais um detalhe que eu vou até fazer esse compartilhamento aqui no vídeo, é que no caso, eu tenho uma empresa que chama Borelli Academy, e a nossa principal solução é o Market Hunt, que é um sistema de gestão empresarial. Dentro do Market Hunt, existe uma gestão que você faz, que é uma gestão do seu conhecimento. E aí, inclusive, lá eu fiz um resuminho da leitura que eu fiz do livro, e eu vou compartilhar, mesmo depois que eu tenha compartilhado minha tela aqui com vocês, porque lá, inclusive, eu anotei o que significa Caibalion, que agora eu esqueci de cabeça, tá? Por isso que a gente faz resumo, por isso que a gente faz gestão, porque é muita coisa. Mas sem mais delongas, vamos entender, vamos acessar, né? É pela minha visão, mas vamos lá. Então, primeira coisa é estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia.
Hermético significa que é fechado. Então você realmente vai acessar um conhecimento que poucas pessoas às vezes despertam, mesmo tendo livros, né, falando sobre, mas não é todo mundo que vai se interessar. Então imagina, alguém está passando na frente de um livro assim, aí a pessoa vê um nome de um livro que ela nunca ouviu falar. Ela não sabe o que significa, ela vai passar batido. E ainda mais se ele tiver amarelinho, né? Vai falar, isso daí é conversa antiga, vamos para os livros mais atualizados. E tá tudo bem. Então, o que esse livro ele traz? Agora eu vou me diminuir aqui, minimizar-me. Primeiro, conforme eu fui relendo, porque eu já tinha lido, eu fiz um resumo, ele mesmo tem um resumo dessas sete jornadas, logo no começo do livro, e depois no restante ele vai se aprofundando. Então eu fiz um apanhado já numa jornada. Então o que ele fala logo no começo? Olha que interessante. E aí o que eu fiz? Eu fiz um resumo e criei uma imagem ilustrativa sobre esse momento. Aí eu usei o chat GPT. Então eu já estou lendo no nível aí com auxílio da IA. Só que já vou deixar bem claro, eu li o livro, eu não usei o chat GPT para fazer resumo de nada. Eu usei os meus olhos, a minha mente e li, sabe? Ler. Então acho que no meu caso eu estou fazendo um resgate de uma leitura natural. Com base nessa leitura, eu vou ter um entendimento. A partir do entendimento, eu faço o resumo. O que eu fiz foi usar o chat GPT para criar ilustrações, que daí eu não tenho essa habilidade que ele tem, né? Então, logo no começo, o livro fala o seguinte, não deixes apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixes apagar essa chama divina, essa divina chama. Que chama que é essa? Então pense o seguinte, o que uma chama faz? O fogo, ele transforma. O fogo, ele ilumina, o fogo, ele aquece. O que na nossa vida é equivalente a isso? Então, se a gente continuar nessa jornada, a gente já vai encontrar a resposta, que é, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-lo com sabedoria. Não faz muito tempo, agora no começo do vídeo eu falei, eu já deixei de ler um livro porque eu percebi que a minha mente não estava preparada para aquela leitura. É exatamente isso. Então, se eu não estou preparado para receber um conhecimento, eu não vou aproveitar. E isso mostra que muitas vezes, ainda mais quem trabalha com educação, que é o meu caso, o cliente ele tem uma intenção de se transformar, mas às vezes ele não quer passar pela jornada do aprendizado. E tem coisas que não tem como. Se você não se abrir para uma nova informação, você não consegue mudar sua mentalidade, porque tudo começa aqui na mente. Então você vem com seus paradigmas, você vem com seus valores, você vem com aquilo que você acredita. E muitas vezes aquilo criou-se uma lei na sua mente. Para mudar a lei, você tem que aceitar. E aceitando, você acaba desfazendo daquilo para aceitar o novo caminho, e aí novos caminhos neurais são formados. Então, por isso que o primeiro ponto é, quando os ouvidos do discípulo estão preparados. Se você se prepara para receber, se você se abre para receber, aí sim você consegue realmente ouvir e enxergar. Então, esse é o tipo de leitura, como eu disse, que se é o seu momento de ler, super, mega, blaster, sugiro e indico que você leia. Mas se não é o seu momento, tá tudo bem. Talvez num momento certo e talvez com o restante do vídeo fica mais simples para você, de repente, falar, olha, não é uma leitura que eu mergulharia, mas eu decidi mergulhar, tá? Bom, então, primeira jornada, vamos pensar numa jornada. A primeira coisa que o livro fala é o seguinte, sobre o princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Aquele que compreende a verdade dessa natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Então, o que ele quer dizer? Que a partir do momento que eu penso, que eu intenciono algo, tudo, na verdade, se a gente olhar assim para o meio que nós estamos, independente da qualidade, se eu pegar aqui um celular na minha mão, isso aqui foi pensado por alguém.
Se eu pegar esse livro na minha mão, isso aqui foi pensado por alguém. Se eu pegar um mouse na minha mão, alguém pensou isso. Então, o que ele está dizendo? Que, lógico, vai além das questões materiais, mas basicamente tudo que é material e a gente consegue ver ou ouvir muitas vezes, foi pensado, porque tudo parte da mente. Só que ele está dizendo além, ó, o universo todo é mente. Então nós somos uma mini projeção de algo maior. E para isso aqui fica bem ilustrado, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de entender. Então, o objetivo aqui não é te ensinar a fazer isso, mas explicar o acesso desse conhecimento nesse livro. Aí, no caso, esse conhecimento estou aplicando na minha vida. Se você vai praticar na sua, é outros 500. Você vai ter que fazer sua jornada. Só que eu deixei aqui um filme que você pode assistir enxergando isso aqui acontecendo. Claro que filmes são uma representação de um assunto. E essa é a parte boa. Até o filme foi pensado por alguém, foi criado, roteirizado. Então, que filme eu indico aqui para você assistir, que é a WandaVision. Opa, vamos voltar, volta. WandaVision. WandaVision é um filme que representa fielmente o poder da mente. Se você não precisa ser fã dos filmes da Marvel ou esses filmes, mas é uma contextualização de um assunto. Se você assistir WandaVision, você vai ver que a personagem ela tem um superpoder, que é o poder mental. E com o poder da mente, ela meio que vê as coisas da forma que ela quiser. Ela induz as pessoas. E isso mostra num nível, vamos dizer assim, exagerado, né? Do que seria esse princípio do mentalismo. Então, lógico, a gente não tem esse poder com esses efeitos especiais, mas a essência existe em mim. Por exemplo, esse vídeo. Eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer vídeos. Primeiro porque eu quero, porque eu também estou na fase, porque é uma forma de deixar o conhecimento no mundo, a forma, né, que eu vejo também algumas coisas. E aí eu tenho várias opções. Só que como eu já crio conteúdos para a empresa, eu falei, não, eu não queria replicar só conhecimento sobre assuntos voltados ao negócio. Não, a vida acontece enquanto os negócios acontecem, tem muito mais coisas. E eu falei, bom, eu já quero ler todos os livros. Tem vários vídeos de livros na internet. Eu não vou ser mais uma, eu vou fazer a minha forma, certamente, mas eu vou mostrar de uma forma diferente, tá? E aí eu já vou indicar filmes que contextualizam, porque eu sempre assisto muito filme, até por conta de indicar para os clientes. Então fica a dica hashtag para entender esse princípio do mentalismo, assista, mesmo que novamente, WandaVision. É muito interessante. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Então, o que o livro fala? Olha, o que está em cima é como o que está embaixo. Aí, esse que está em cima está embaixo, você pode pensar num nível tipo, o universo e a Terra. Ou cabeça e corpo, também é uma projeção. E o que está embaixo é como o que está em cima. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo, conhecida como centelha divina ou eu sou. Essa mônada é como se fosse um ponto de energia. E aí você pode pesquisar no YouTube para se aprofundar. Mas o que ele quer dizer? Que muitas coisas têm um princípio básico e são equivalentes em escala. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida provavelmente é a manifestação de algo que já é o princípio anterior, mas que se você focar na essência, entender a essência, você escalona, como se você conseguisse reproduzir isso em outras instâncias. Porque como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas. É como se fosse uma projeção. Só que às vezes com escassez ou às vezes com excessos, né? Então esse princípio de correspondência quer dizer que muitas coisas na vida é correspondente a outras coisas. Então se eu quero mudar algo, eu preciso ver a correspondência disso. Porque às vezes é ali que eu tenho que mexer. Exatamente como ele está dizendo. Antes de ver o arcanjo, olhe para a mônada, que acaba sendo o mesmo princípio. E um filme que você poderia ter uma ideia em relação a isso seria o filme. Cadê aqui? Deixa eu dar o play. Mundos Opostos.
Esse filme, ele é um filme que já tem alguns anos, mas é um filme que contextualiza esses dois mundos, mas de uma forma até literal. Porque a história desse filme, inclusive o começo dele, a explicação dele, que tem a ver um pouquinho ali com a física, né? Ele faz uma introdução muito interessante, mas ele fala de dois mundos que têm a gravidade, cada uma sua, e aí acaba acontecendo uma interação entre esses mundos em relação às pessoas que moram em cada lugar. Só que uma gravidade interfere nas pessoas em relação à outra. Então, se eu estou no mundo A e vou para o mundo B, eu sou puxada para o mundo A, porque eu vim de lá. A, a gravidade do mundo B não interfere em mim. Então, ela é sempre o oposto. Ela vai me jogar, né, enquanto a outra. Então, é uma história interessantíssima, só que é um planeta correspondente, porque as mesmas dores do planeta A são as mesmas dores do planeta B. A diferença é que alguns conseguiram evoluir em relação ao outro, porém, o que tem em cima é como o que tem embaixo e vice-versa. Então, esse filme ele relata muito bem aí essa a visualização mesmo dos mundos opostos, que na verdade acaba sendo equivalentes. Tem uma correspondência entre eles. Outro princípio do livro, que é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, se eu pegar o livro ele está vibrando, mas dentro do nível dele. Se eu pegar um óculos de sol, se eu pegar qualquer coisa, por quê? Tudo tem vida, até os objetos inanimados, como tem elementos desse planeta, aqui existe um nível de vibração. Só que quando se trata de mim, é um outro nível de vibração. Como se trata de você, é outro nível de vibração. Então, aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro de poder. Porque a vibração, ela vai manifestar no mundo realidades. E olha que interessante, eu trouxe aqui um filme que é aquele filme que chama Sem Limites. A história desse filme, ele mostra o seguinte, então imagina, a pessoa ela tá sem emprego, tá tudo dando errado, tá tudo dando errado. Porque ela está vibracionando, ou seja, todas as escolhas que ele está fazendo, desde a mente, está acontecendo uma correspondência, que é o que, olha, na sua realidade está sendo manifestado o seu nível de vibração. Só que no caso do filme existe um elemento lá que faz com que ele aumente o nível do quê? De consciência, de conexão neural, de que tudo funciona dentro da mente dele. E a partir do momento que as coisas começam a funcionar, ele começa a aumentar o estado vibracional dele, a primeira coisa que ele começa a fazer é organizar. Porque quando a gente quer mudar o nosso estado de vibração, a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer é a ordem, é colocar ordem, porque você está saindo de um caos vibracional e indo para um alinhamento vibracional. Só que essa vibração lá tem escalas. Só que se você vence o básico e faz isso de uma forma macro, dá pé. Então, por exemplo, pensa o seguinte: eu quero mudar minha realidade. Eu quero mudar minha realidade. Só que se eu não tenho entendimento sobre alguma coisa, eu não tenho nem como mexer, eu não tenho como me mover. A partir do momento que eu tenho acesso a um conhecimento, eu tenho o poder de escolher. E alterar algumas coisas na vida requer mexer em pontos que, claro, uma parte depende de você e outra parte depende de outras pessoas. E uma hora acontece o colapso da função da onda. Então precisa que a sua vibração esteja no nível positivo, senão é sempre decaído, decaído. Então esse filme ele mostra que o quê? Quando o nível de vibração dele, o nível de cognição dele melhora, tudo começa a melhorar. Então parece que é só por conta de uma droga que ele tomou lá, mas não. Na verdade, ela potencializou aquilo que já tinha dentro dele. Não foi adquirido externo, foi potencializado e ele teve muito mais performance. Deixa eu avançar, eu voltei. E isso nos leva à questão do princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, você tem o positivo e o negativo.
tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual. São a mesma coisa. A gente falou dos mundos opostos, da correspondência. A correspondência é como se fosse algo em paralelo. Só que se hoje você está no negativo, você pode estar no positivo. E se está no positivo, você pode estar no negativo. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade. Então, a polaridade das coisas significa, tá, hoje eu posso estar down, amanhã eu posso estar top, né? E aí eu mostrei aqui o seguinte, o que me veio em mente, a escala de emoções, porque a escala de emoções interfere no seu nível de vibração, que interfere, então assim, uma coisa leva a outra, a mentalidade, a correspondência, a questão da vibração, a questão da polaridade, uma coisa vai interferir na outra, ou seja, quando você entende esse alinhamento, você começa a aplicar a mudança para a vida que você deseja. E aí, um filme que eu indico aqui é A Origem, porque quando ele fala de polaridade, imagina o seguinte, eu vivo numa realidade. Como que seria eu viver numa outra realidade? E aí este filme ele mostra o que é uma dobra do tempo, porque você consegue ver uma sobreposição de realidades. E aí num nível mental muito mais avançado, eles conseguem acessar o quê? Os mundos internos que eles estão criando. Então você volta lá para a mente. Então a origem é interessante porque quando ele fala de polos contrários, você está num lugar, você quer alterar aquele lugar. No caso deste filme, ele mostra a imagem o que é uma dobra de tempo e é muito interessante. Bom, continuando, a gente tem o princípio do ritmo, que tudo tem fluxo e refluxo. Só que eu também preciso aprender a criar uma neutralização dessa oscilação, senão, ora eu tô lá em cima, ora eu tô embaixo, ora eu tô lá em cima, ora eu tô embaixo. Só que se eu buscar esse ponto central, mesmo que, imagina uma gangorra, mesmo que algo esteja em cima, mesmo que algo esteja embaixo, eu sou neutra. E para isso eu preciso ter o quê? Isso me vem muito claro, inteligência emocional, para lidar com as coisas. Por quê? O planeta inteiro ele está o tempo todo. Olha as marés, vai e volta, vai e volta. Olha só a nossa estrutura da Lua com a Terra, puxa, repuxa, puxa, repuxa. E aí um filme que me vem em mente é o Matrix, porque se você vê que chega um momento que o Neo, que é o personagem principal, ele está nessa busca de entender o que está acontecendo nesse mundo. Na verdade, Matrix ele resume basicamente o Caibalion inteirinho, né? Se você começar a ver por um outro ângulo. Só que quando ele começa a alcançar realmente esse nível de consciência, perante o caos, ele se torna neutro e o caos ele diminui. Então, quando ele busca essa neutralidade, as coisas que estão acontecendo externamente não interferem mais, porque ele alcançou esse poder central. Então, essa neutralização você pode observar no filme Matrix novamente. Agora, um dos últimos, né, o penúltimo aqui é o princípio da causa e efeito, ou seja, todo efeito tem uma causa, e toda causa vai gerar um efeito. Então, os mestres obedecem à causalidade do plano superior, que é uma palavra que eu aprendi, lembrei, resgatei, mas assisti, que é você estar debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? Existe um plano maior para você. Então, quando você está debaixo da graça, significa que tem coisas que vão acontecer independente do seu querer. Você só tem que fluir no fluxo, porque você está debaixo de um guia. Só que aqui a gente tem que aprender a governar também o nosso plano. Então, mesmo estando debaixo da graça, tem que fazer sua parte, porque senão você não tem o que? Os efeitos positivos das suas causas. E quando você entende para onde você tem que se mover, você tá num flow do universo. Então é mais uma vez o fogo, né? Tipo, o fogo ele vem de uma centelha. E aí, se a gente olhar tudo, tudo parte lá da mente novamente. Se essa mente está conectada com o divino, as coisas tendem a fluir no seu fluxo. Um filme que eu vou trazer aqui, que chama Hip. Esse Hip é Agentes do Além. Eu assisti há muito tempo. E aí, assim, de primeira, talvez assim, o filme não combine com a indicação disso. Só que qual é a história? Você está fazendo o que tem que ser feito.
E aí uma situação acontece e gera um efeito. E este efeito faz com que uma das pessoas que estão ali, ela morre. E aí ela vai para um plano superior, e lá ela tem a missão de voltar para a Terra, e numa missão. Só que eu acho que é muito interessante você olhar para uma visão mais filosófica desse filme, porque é o único filme que eu vi tratando esse assunto até hoje, de uma forma mais até de comédia, só que com uma intenção, sabe? Como se fosse uma mensagem muito interessante. Então, se você assistir esse HIP, Agentes do Além, você vai ver que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, e isso ultrapassa uma barreira terrestre, tá? Então vale a pena assistir com um olhar bem amplo. E, por último, o princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e feminino, é isso que faz os movimentos em Yang, e esse ponto de encontrar o caminho do meio é quando você lida com essas duas energias na sua vida. Só que não se trata apenas do masculino, do feminino, no sentido do homem e da mulher. E, aliás, o dia que eu pedi para IA, para o GPT especificamente, reproduzir algo, gente, olha que a imagem que ele trouxe. Essas imagens, eu creio que eles vão criando com base num banco de dados, certamente, assim, que foi alimentado, mas ele simplesmente trouxe a figura de Jesus e provavelmente de Maria. Olha que interessante, porque no caso a mulher, ela representa a energia Yin, que é a energia da lua, a energia da escuridão, a energia do cuidar, da gestão. Então, seria interessante você buscar entender o que é essa energia Yin, e também entender a energia Yang. A energia Yang representa o masculino, representa o sol, mas olha o símbolo que a própria IA criou, o símbolo do infinito. Eu não pedi esse nível de detalhe, eu pedi algo mais simples, mas me veio algo muito além. Então eu vejo que, certamente, existe um banco de dados que tende a mostrar algo que vai além daquilo que a gente está pedindo, e aí o GPT ele acaba buscando aí num banco de dados e tal, e isso nos surpreende, porque tem imagem que eu falo assim, gente, se eu fosse desenhar isso, nunca pensaria nisso. Então é nessas horas que você fala, tá, é uma excelente ferramenta, porque ajuda. Principalmente no meu caso, eu sempre preciso enxergar aquilo que eu estou aprendendo. E aí eu gosto de criar imagens, né? Então eu nem sempre uso o GPT para ideias ou melhorar texto. Eu uso para tangibilizar o invisível. E aí ele faz isso excelente. Na verdade ela, né? Porque a minha eu dei o nome de Nexa. Então, para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. E antes de eu finalizar, que eu ainda vou mostrar o meu resumo, só para aproveitar as imagens, né? Então, olha aqui que interessante. Então, logo no começo, não deixe a chama se apagar. Olha que as outras personagens numa escuridão, um facho de luz. Isso é muito poético. Olha aqui essa outra imagem. Uma anciã, a jovem, né? Então a jovem está preparada para ouvir. É a mesma coisa do odre velho, vinho novo em odre velho, né? Então, para que eu possa receber esse vinho, que o conhecimento, todo novo conhecimento é um novo vinho. Eu preciso também ser o novo recipiente, né? Mesmo recebendo de uma anciã ou de um ancião que são pessoas mais velhas, porque muitas vezes um ancião ele é equivalente à sua idade. Então a idade ela não diminui mais conhecimento ou não, porque depende o quanto aquela pessoa se entrega ao conhecimento, né? Mas tá com os ouvidos abertos. Às vezes para aprender com um cachorro, às vezes para aprender com uma criança. Então tem um reconhecimento que vai vir por meios que você nem imagina. Então, e mais uma vez, olha o fundo, tem livros, então tem os Corinthians aqui, tem um vitral, então eles capricham nas imagens. Quando a gente vê aqui mentalismo, olha só, tá bem claro, é a sua mente, mas olha o universo atrás. Então, é uma imagem muito representativa de um assunto profundo, é uma imagem profunda. E aí a gente tem aqui depois a correspondência, mesma coisa, tá vendo? Ó?
correspondência, uma coisa, a outra, que poderia ser a lua, tem um símbolo aqui de ascensão, a sombra, sabe, cada detalhe que você fala, você que definiu esse nível de detalhe? Não, eu pedi uma coisa, com essa essência, é como se lesse a essência. E olha aqui também a vibração, ó, tudo vibra. Então tá além da própria pessoa, tá na pessoa, tá na mente da pessoa, mas tá no todo. Outra imagem filosófica. A polaridade é a mesma coisa, ó, é equivalência, só que opostos. E aqui do ritmo, a questão do mar, né? Uma pessoa no mar, mas aqui a luz da lua, ou o sol que está refletindo a luz da lua, muito legal. Aqui o princípio da causa e efeito, então o fogo ele é efeito da faísca, né? Então o fogo ele é um efeito de alguma coisa. E aqui, que foi a imagem que eu falei assim, gente, me surpreendeu gigantescamente. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui. E qual filme? Qual filme indico aqui? Poder Além da Vida. Esse filme, ele fala muito sobre essa questão de como se a gente fosse unir tudo isso que eu tô falando do Caibalion, o poder da vida é como se fosse tudo isso em movimento num filme. Claro que tem coisa que é muito sutil, somente tem que estar aberta e seus olhos abertos a compreender, mas se você acompanhar toda essa jornada, você vê tudo isso acontecendo no Poder Além da Vida. Então, vale a pena assistir cada filme desse, vale a pena ler o livro e finalizar assistindo O Poder Além da Vida. Bom, aqui finaliza, só que para finalizar 100%, eu vou mostrar aqui no nosso sistema de gestão empresarial o resumo do Caibalion. Deixa eu entrar aqui. Aqui no Market Hunt especificamente fica do lado esquerdo aqui no ESG. E aqui é a gaveta 8. E aí a gente tem aqui, no caso é desse ano, né, então de 2025, todos os resumos, ó, tem livros, pesquisas que eu estou vendo. E aqui, ó, Caibalion, que eu já finalizei, eu vou inclusive dar baixa, mas eu queria mostrar aqui, ó. Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como os 3 vezes grande, o mestre dos mestres, mensageiro dos deuses que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância. Então, são os ensinamentos do Hermes Trismegisto. Instrutor de Abraão, é o grande sol central do ocultismo, pai da ciência oculta, fundador da astrologia, descobridor da alquimia. Conhecido pelos egípcios como Tut, Hermes, o deus da sabedoria. Termo hermético, sentido secreto, fechado de tal maneira. Sabe aquele pote com fechamento hermético? Vem dessa linha. Caibalion significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Então, o Caibalion significa, imagina que na sua família alguém deixou uma herança, que seja uma escritura, um segredo antigo. O Caibalion é como se fosse um segredo antigo, que foi passado e deixado para a humanidade. E aí aqui eu fiz um resumo, né? A filosofia hermética, os 7 princípios herméticos, que foi esses que a gente viu, e aí eu coloquei a essência do capítulo, porque logo no começo ele já faz um resumo dos 7, e depois ele vai se aprofundar em cada um deles, tanto que o livro ele não é muito grosso, mas ele é profundo, tá? E aí depois eu criei as imagens e inseri aqui para ficar um resumo, até não finalizei de inserir as outras imagens, e aqui eu coloquei algumas palavras-chave, porque eu gosto de quando eu leio, depois eu vou aprendendo, né? Então tem coisa que, tipo, tô aprendendo conteúdo. Só que vai surgindo novas possibilidades, novos termos que falam, olha, eu não conheço esse termo. E aí eu costumo separar, assim, palavras-chave para que eu possa depois pesquisar. Então é isso. Voltando aqui, finalizando, para finalizar esse vídeo. Relido, então a minha meta da semana foi feita. Parabéns para mim, porque eu tinha colocado como meta, pessoal. Minha meta eu bati. Agora, gravar o vídeo.
segunda meta, tô gravando, tá vendo? Isso é planejar, executar, e aqui eu tô tornando o quê? Público essa situação, e até porque pode ser que alguém precisava desse vídeo, né, com essas indicações de filme. Então o que eu vou pedir para você que está vendo o filme? Curta, compartilha com alguém que você acha interessante receber esse conteúdo. Segue aqui o meu canal da Borelli Academy, opa, da Suelen Borelli, e claro, segue depois o da Borelli Academy, que também tem um link aqui em algum lugar. E o próximo livro da semana que vem, que eu vou começar a leitura a partir de hoje, provavelmente, que hoje, no caso aqui, dia 4/7, é sexta-feira. Como eu já finalizei esse, eu vou finalizar a inserção das imagens na minha gestão do conhecimento lá no Marketing Hunt. E o livro da próxima semana vai ser A Quinta Disciplina, que é o livro que originou a gestão do conhecimento no Marketing Hunt. Então, acabei separando alguns livros que me ajuda a rever conhecimentos que eu tive no passado. Então, esse aqui vai ser o livro da próxima semana, e ele foi o responsável de eu criar a gestão do conhecimento no Marketing Hunt, porque é a quinta disciplina é a gestão do conhecimento. Então, gratidão por você que assistiu, e também se não assistiu, assistiu quem tem que assistir. Minha contribuição com a humanidade foi feita em relação ao Caibalion. Então, vale a pena muito ler, tá? Super indico. Tem PDF aí disponível. Pesquisa, sabe, no YouTube sobre, ou ouça, né? Tem a professora Lucilena Galvão que fala maravilhosamente sobre ele, mas não deixa de ter a sua experiência. Eu gosto muito disso, de ter a minha experiência, porque depois se eu assistir o resumo que ela fala, ou até assistir novamente no Temporariamente Humana, só reforça. E aí já entra num processo de Kaizen, e conhecimento, ele sempre precisa da repetição. Então, até semana que vem, e, claro, eu vou postar outros vídeos sem ser sobre livro, mas em relação a livro, até a semana que vem. Então, esse é o próximo. Tchau, tchau.